Beleza, gente. Então é o seguinte, para a gente fechar a nossa aula sobre biomoléculas, então a gente tem que falar das proteínas, mas a gente não pode deixar de falar sobre os aminoácidos, que são os monômeros que vão formar os polímeros, que são as proteínas. Então a gente vai falar aqui sobre os aminoácidos um pouquinho, começando pela estrutura deles. Então, gente, os aminoácidos, a estrutura geral deles aqui, a gente vai ter uma função mista, onde a gente vai ter o grupo funcional amina, que é esse NH2 ali, e o grupo funcional ácido, que é o ácido carboxílico, que é esse C dupla OH. Nesses aminoácidos, gente, nesses aminoácidos não, nos aminoácidos, a gente sempre vai ter essa conformação, ó. A gente vai ter o grupo amina, o grupo ácido, e a gente vai ter o hidrogênio ligado ao mesmo carbono que está ligado a esses dois grupos funcionais. O que vai mudar ou diferenciar os aminoácidos é aquele grupo R ali, ó. Então, o grupo R é o que vai definir o aminoácido. Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente tem 20 aminoácidos na natureza. E esses 20 aminoácidos, eles têm a capacidade de formar todas as proteínas existentes. Então, o que vai diferenciar um aminoácido do outro é justamente esse grupo R. Esse grupo R pode ser um outro hidrogênio, pode ser um grupo metil, etil, que são grupos formados somente por carbono e hidrogênio, ou a gente pode ter outros grupos funcionais, enfim. Então, a gente vai ter a definição aí dos aminoácidos de acordo com esse grupo R, beleza? Então, aqui como exemplo, gente, eu coloquei aqui um aminoácido, que no caso vai ter o grupo amina, novamente, vai ter o grupo ácido e vai ter o hidrogênio. Então, o que vai diferenciar ali? Qual vai ser a diferença? O que vai definir esse aminoácido aí, que no caso é a valina, né? É aquele grupo isopropil ali, aquele grupo carbônico ali. Não tem nenhum outro aminoácido que possui o isopropil ligado nesse carbono, ok? E no caso aqui a nomenclatura oficial da valina, né, que é a nomenclatura da IUPAC, galera aí que está estudando nomenclatura na química orgânica aí, ó, agora vai pirar o cabeção, ó. No caso aí a gente tem uma função mista. Entre o grupo amina e o grupo ácido ele tem preferência. Então, por isso que a gente coloca ácido primeiro na nomenclatura, e aí a gente tem que achar a cadeia principal. Como que a gente acha a cadeia principal? Vamos lá, gente, ó. A gente vai pegar ali o grupo carboxila, o primeiro carbono da cadeia principal vai ser o carbono da carboxila, então aqui a gente vai ter o carbono 1, e a cadeia principal, gente, é aquela que tem o maior número de carbonos na sua composição. Então aqui a gente vai ter o carbono 2, 3 e 4. Então a gente tem 4 carbonos na cadeia principal, e a gente vai ter então o grupo amina no carbono 2 e uma ramificação do tipo metil no carbono 3. Então, como que fica a nomenclatura? Ó, ácido, por conta da preferência, né, do grupo funcional, 2-amino, que é a localização do grupo amina, 3-metil, que é a localização do grupo metil, but, que é o prefixo para 4 carbonos na cadeia, an, porque a cadeia é saturada, só tem ligações simples entre os carbonos na cadeia principal, e oico, que é a terminação para o caso do ácido carboxílico, que é o sufixo de ácido carboxílico. Beleza? Então, aí a gente tem uma relembrada, uma recordada aí de nomenclatura orgânica, beleza? Então, essa aí, gente, é a valina, só para mostrar para vocês ali que, no caso, o que vai diferenciar um aminoácido do outro é aquele grupo ali isopropil, que é o grupo R. E os aminoácidos, gente, eles estão divididos em essenciais e não essenciais. O que isso significa? No caso dos aminoácidos essenciais, são aqueles que a gente não consegue produzir no nosso organismo. Então, a gente tem que adquiri-los
a partir da nossa alimentação. Então, aí eu coloquei os exemplos dos aminoácidos essenciais. E os não essenciais são aqueles que a gente consegue produzir no nosso organismo. A gente também pode adquiri-los a partir da alimentação, mas a gente consegue produzir eles no nosso metabolismo, ok? Então, os essenciais a gente não produz, os não essenciais a gente produz, ok? E eles possuem, gente, um caráter anfótero. O que isso significa? Que eles vão ter caráter ácido e básico ao mesmo tempo. Por que isso acontece? Justamente por conta do grupo amino e do grupo ácido que está presente aí na cadeia. No caso da acidez, gente, da química orgânica, ela é devida ao quê? A liberação de íons H+. Então, a gente vai ter ali o hidrogênio do grupo hidroxila, do grupo ácido, que vai ionizar em meio aquoso e vai ser liberado, né, sob a forma de íon H+. E no caso da basicidade, vai ser devido à presença de uma dupla de elétrons que estão sobrando ali no grupo amina. Então, essa dupla de elétrons que está sobrando ali vai fazer com que, em meio aquoso, a água ela ioniza, então a gente vai ter a liberação também de íons H+, e OH-. E como o H+, gente, volta só um pouquinho, Lô, fazendo um favor. Como o H+, né, o hidrogênio, ele não tem elétrons, por conta dessa ionização, ele vai ter uma atração muito grande por esse par de elétrons que está ali no grupo amina. E o que caracteriza uma base na química orgânica é justamente esse recebimento de íons H+. Então, o íon H+, ele vai se ligar ali no grupo amina e vai formar esse grupo NH3+, e vai sobrar aquela hidroxila ali, aquele OH-. Como a gente tem essas cargas positivas e negativas ali, né? Na verdade, é uma carga positiva e uma carga negativa. No aminoácido, a gente fala que a gente tem um sal interno, que a gente chama de zoeterion. Então, esse sal interno, gente, é uma substância que vai ter essas cargas, positiva e negativa na sua composição, beleza? E aí, devido a isso, aí o grupo R que vai definir o caráter ácido, básico ou neutro de um aminoácido, que é o que a gente vai ver agora. Então, no caso da alanina, gente, a alanina, ela é um aminoácido neutro. Por quê? Porque o número de cargas positivas e negativas presentes no aminoácido é a mesma. Então, olha só, a gente vai ter aquela carga positiva ali no grupo NH3 e vamos ter aquela carga negativa ali, que no caso era da carboxila do ácido, né? Então, a gente tem ali uma carga positiva, uma carga negativa, então anula. Então, a gente vai ter ali um zoeterion, né, um aminoácido neutro. Um outro exemplo que a gente vai ter aqui é a lisina. O que acontece com a lisina? A lisina, gente, naquele grupo R, a gente vai ter um outro grupo amina, ou um outro grupo amino. Isso faz com que o balanço de cargas fique diferente. Ó. Então, a gente vai ter duas cargas positivas para uma carga negativa. Então, a gente vai ter um excesso de carga positiva, que vai caracterizar essa positividade no aminoácido, e essa positividade vai dar um caráter básico para o aminoácido. Então, o aminoácido ele é básico a partir do momento que ele tem esse excesso de cargas positivas, beleza? E um outro exemplo aqui que a gente vai ter é o ácido aspartico, que aí no caso aqui a gente já vai ter um excesso de cargas negativas devido à presença de um outro grupo ácido ali no grupo R. Então, a gente vai ter ali um excesso de cargas negativas em relação às cargas positivas, fazendo com que esse aminoácido tenha um caráter negativo, fazendo com que ele tenha um caráter ácido. Então, no caso, o ácido aspartico, o próprio nome já fala, ele tem um caráter ácido, beleza? Então, a gente não pode esquecer que a gente tem esses três tipos de aminoácidos. E isso aí, gente, vai interferir no dobramento da proteína, que depois a gente vai ver mais para frente aí um pouquinho, beleza?
E aí, como que ocorre, gente, a ligação entre um aminoácido e outro? Porque no caso aqui, que eu falei para vocês no comecinho ali, que os aminoácidos, eles vão ser os monômeros que vão formar os polímeros, que são as proteínas. Então, no caso aqui, a ligação entre um aminoácido e outro, a gente chama de ligação peptídica. Essa ligação vai ocorrer entre o grupo ácido de um aminoácido com um grupo amino de outro aminoácido, onde a gente vai ter ali a junção da hidroxila do grupo ácido com o hidrogênio do grupo amina, formando uma molécula de água, fazendo com que haja a ligação peptídica. Então, ali a gente tem, ó, a liberação da molécula de água, ocorrendo a ligação. Beleza? Então, aqui eu coloquei, ó, 2 aminoácidos. Só para a gente diferenciar um do outro aqui, ó, eu coloquei que no aminoácido a gente tem o grupo R e no outro aminoácido a gente tem o R', só para mostrar que vai ser um aminoácido diferente do outro. A gente pode ter ligação entre aminoácidos iguais ou aminoácidos diferentes, né, para formar proteína, para formar o polipeptídeo. Então, aqui a gente vai mostrar, ó, a ligação vai ocorrer, então, entre a hidroxila do grupo ácido de um aminoácido, entre o hidrogênio do grupo amino do outro, ocorrendo a liberação da molécula de água e ocorrendo a ligação ali. Beleza? Então, a ligação peptídica, gente, ela vai ocorrer nessa região aqui. E aí, se a gente perceber, a gente vai ter justamente ali uma amida, que é onde a gente vai ter a dupla O, né? C dupla O e N. Então, gente, os peptídeos, os polipeptídeos, eles são poliamidas, beleza? Então, aí, finalmente, a gente vai falar sobre as proteínas, que são esses polímeros, que são importantíssimos aí para o nosso organismo, né, para os seres vivos. Então, qual que é o conceito de proteínas, né, gente? Então, aqui a gente vai ter macromoléculas, polímeros, que são formados pela reação de condensação ou polimerização entre os aminoácidos ali que a gente acabou de ver, né, através da ligação peptídica. Então, um exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ó, é a hemoglobina. Todo mundo já ouviu falar da hemoglobina, né, gente? Que no caso aqui, a hemoglobina ela é responsável pelo transporte de gases, né, no nosso sangue, responsável pela hematose ali, pelas trocas gasosas. E no caso da hemoglobina, a gente vai ter esse grupo M, que é onde a gente vai ter o íon ferro, que é aonde as moléculas de oxigênio e gás carbônico vão se ligar ali para serem transportadas. E aí é um fato interessante, gente, que no caso da molécula de oxigênio e de gás carbônico, elas são 2 moléculas apolares. E o íon ferro, ele tem uma carga, né, uma carga positiva ali. Então, a ligação vai ocorrer justamente por conta dessa carga positiva que tem ali no íon ferro. Só que olha que legal. Legal assim, né? Quando, por exemplo, a gente inspira o monóxido de carbono, que é o CO, o monóxido de carbono, ele é uma molécula polar. Então, por ele ser uma molécula polar, a interação do monóxido de carbono com o íon ferro é mais intensa do que a interação com a molécula de oxigênio ou com a molécula de gás carbônico. Então, essa interação que é muito forte impede que o oxigênio ou o gás carbônico se ligue ali na hemoglobina, e aí, no caso, a gente pode morrer asfixiado devido a essa ligação aí que é mais intensa. Isso é só questão de curiosidade mesmo. Então, aqui, quais são as funções das proteínas, gente? As proteínas são as biomoléculas mais abundantes que a gente tem nos organismos. Então, elas vão ter várias funções. Então, eu coloquei algumas aqui só para ilustrar. Ó. Então, a gente vai ter a ação enzimática, que são as enzimas, né, principalmente do sistema digestório. Eu coloquei como exemplo ali a pitialina, que é a amilase salivar. A gente vai ter a função de transporte, que é o caso da hemoglobina que eu acabei de falar para vocês. A gente vai ter a função estrutural, que é a formação de tecidos, né? Que é um exemplo aqui que a gente tem a queratina, que está presente no nosso cabelo, nas nossas unhas, na nossa pele. Vai ter a função de defesa, né? No caso aqui, os nossos glóbulos brancos, os leucócitos, vão produzir os anticorpos, que são proteínas, né? Que são necessárias ali para defender o nosso organismo contra os patógenos.
E também vai ter função de movimento. Eu coloquei de exemplo aqui para vocês a actina e a miosina, que são proteínas que estão presentes na nossa musculatura. E aí elas podem ser classificadas de acordo com a sua constituição, ó. Então, no caso aqui, a gente pode ter a estrutura primária, que é simplesmente uma sequência de aminoácidos. Então, assim que a proteína ela é sintetizada lá na síntese proteica, que a Lu citou mais cedo aí, né? A gente vai ter essa sequência de aminoácidos, então, como se fosse uma minhoquinha. A gente vai ter a estrutura secundária, que aí a gente já vai ter uma forma helicoidal, né, uma forma espiral, e essa espiralização se dá devido à interação entre os aminoácidos, que tem caráter ácido, básico e neutro. A gente vai ter a estrutura terciária, que é onde a gente já vai ter o dobramento da cadeia, e a gente vai ter a estrutura quaternária, que é uma estrutura mais complexa, que é onde a gente vai ter a união de cadeias proteicas. Então, a gente pode ter 2, 3, 4 estruturas ligadas umas às outras, que é o caso, por exemplo, da hemoglobina, que eu falei para vocês aí mais cedo. No caso da hemoglobina, a gente vai ter 4 estruturas terciárias ligadas umas às outras, né? E juntamente com aquele grupo M, que eu falei para vocês. Tá bom? E aí aqui, gente, eu vou entrar mais profundamente na ação enzimática, porque isso aqui cai em prova, gente, igual água. Então, isso aqui é muito cobrado em prova. Então, nós vamos dar uma aprofundadazinha aqui na ação enzimática, na ação catalisadora das proteínas. Então, as enzimas, gente, elas são proteínas que são biocatalisadoras. O que elas vão fazer? Elas vão acelerar e facilitar as reações do organismo. O pessoal aqui que já estudou cinética química vai entender melhor isso aqui, ó. Para todas as reações, gente, ocorrerem, a gente precisa de uma quantidade de energia para que os reagentes se transformem em produtos, que é o que a gente chama de energia de ativação. Quando a gente tem a ausência de um catalisador, a energia necessária para que a reação ocorra, ela é maior. Então, aqui a gente tem duas curvas, ó, a curva vermelha, que no caso aqui a gente tem a reação ocorrendo sem a presença de catalisador, então a energia necessária aqui, ó, vai até o pico da curva, que é onde a gente vai ter o complexo ativado ali, que é onde a gente vai ter o maior número de colisões efetivas, a ponto de os reagentes começarem a se transformar em produtos, e na presença de um catalisador, essa energia necessária para ativar o sistema, ela diminui. Então, o complexo ativado, ele é alcançado mais rapidamente. Então, o caminho de reação, ele é mais curto, então a reação ocorre mais rápido. Então, é exatamente isso que as enzimas vão fazer com as reações aí no organismo. E aí, como que é o mecanismo de ação de uma enzima? É um mecanismo que a gente chama de chave-fechadura. Por que chave-fechadura, gente? Porque as enzimas, elas são específicas para um determinado tipo de substrato. Então, a gente não tem uma enzima atuando em cima de duas substâncias diferentes. Então, um exemplo bacana assim da gente ver são as enzimas digestórias. Ó. Então, a gente tem a ptialina, por exemplo, que é a amilase salivar, ela só vai atuar aonde? No amido. A gente tem a pepsina, que no caso vai atuar somente em peptídeos, em proteínas. Então, as enzimas vão ter essa característica. Então, por isso que a gente fala que é a ação chave-fechadura. Uma chave, ela não vai abrir duas portas diferentes. Então, como que ocorre essa ação? Ó? Então, ali a gente tem um substrato, que é aquele verdinho ali. Então, vamos usar um exemplo aqui que a gente falou aqui hoje na aula, que a Lu falou lá no início. Vamos pensar aqui que esse verde aí é a sacarose. Então, a enzima responsável por quebrar a sacarose, que é um disacarídeo, vai ser a sacarase. Então, na sacarase, vamos supor que essa enzima cinza aí é a sacarase. Então, a gente vai ter aqui, ó, na sacarase, a gente vai ter o sítio aonde a sacarose vai se encaixar.
No momento que a sacarose se encaixou naquele sítio ali, a gente vai ter o complexo ativado. E aí, essa enzima, ela vai acelerar o processo de quebra, de hidrólise da sacarose, que é aquela reação que a Lorena citou lá no início. Talvez a gente ter a junção da frutose com a glicose, aqui a gente vai ter a quebra. A gente vai ter a hidrólise. Então, nesse caso aqui, a sacarase, ela vai fazer a hidrólise da sacarose, liberando os produtos dessa hidrólise após a reação ocorrer. E aí essa enzima fica pronta para pegar um outro substrato, né, uma outra sacarose, para recomeçar o processo. Tranquilo? Deu para entender? Espero que sim, né? E as enzimas, gente, no caso aqui, elas... Obrigada, Felipe, por responder. Então, no caso aqui, as enzimas, gente, elas vão ter umas condições ótimas para acontecer, para agir, né? Eu falo que as enzimas são como se fossem patricinhas, como se fossem menininhas mimadas. O que que rola? Elas só vão funcionar corretamente, elas só vão ter o melhor desempenho se elas tiverem uma condição ótima para trabalhar. Então, o primeiro fator que vai influenciar aqui na ação de uma enzima é o pH. Então, gente, as enzimas elas precisam de um pH ótimo, de um pH ideal para ter o seu melhor desempenho. Se essa enzima estiver fora desse pH ótimo, ela desnatura, ou seja, ela perde a função, porque ela vai perder a conformação dela e aí ela não vai funcionar corretamente. Então, aqui eu coloquei um gráfico para vocês que sempre cai em prova, vocês já devem ter visto isso em exercícios, alguma coisa parecida. Cadê o gráfico? Aí. Então, aqui a gente tem um gráfico que vai mostrar para a gente a velocidade, né, de ação ou o melhor desempenho aí das enzimas digestórias. Então, no caso aqui eu coloquei a pepsina, a amilase salivar e a tripsina. Cada uma dessas enzimas, elas vão ter um ótimo, ó. Então, no caso da pepsina, que é a enzima que está presente no suco gástrico, o pH ótimo para ela ter o melhor desempenho é por volta ali de 2, que é o pH do suco gástrico ali, do estômago. Já a amilase salivar, o pH ótimo, onde ela vai ter o melhor desempenho dela, já vai ser ali por volta do pH 7, que é o pH neutro, que é o pH da boca. E a tripsina, que é uma enzima que está presente no suco gástrico não, no suco pancreático, desculpa, gente, vai atuar ali, vai ter o melhor desempenho num pH ali por volta de 8, 8 e pouquinho. Beleza? Então, cada enzima vai ter o seu ótimo. Então, se vocês repararem, volta lá, Lu. Se tiver fora do ótimo ali, a atividade enzimática, ela cai até chegar no zero, que no caso ali é onde ela vai desnaturar, ok? O próximo fator que vai influenciar na ação de uma enzima é a temperatura. Então, as enzimas também vão ter uma temperatura ótima para ter esse melhor desempenho, esse melhor funcionamento, essa melhor ação. Então, no caso aqui, se as enzimas estiverem fora dessa temperatura ótima, o seu desempenho também não vai ser legal, pode até chegar a zero, que é onde ela vai desnaturar. No caso das nossas enzimas, né, das enzimas do nosso organismo, a temperatura ótima para elas é por volta de 36,5, 37 graus. Os outros organismos, eu sempre uso o exemplo do cachorro, ó, a temperatura do organismo do cachorro é 39 graus. Então, o ótimo para as enzimas do organismo do cachorrinho lá do doguinho é por volta de 39 graus. Por isso, gente, que é perigoso a gente ter febre muito alta. Quando a gente tem uma febre muito alta, ou quando a gente tem até mesmo a hipotermia, né, que é quando a temperatura do corpo ela cai muito, o funcionamento, o desenvolvimento, o desempenho ali, o desenvolvimento da ação das enzimas ali no organismo vão ser prejudicados, beleza? Depois a gente vai ter
a ação da concentração do substrato. Então, no caso aqui, a concentração, gente, também vem aquela parte da cinética química, né? Para quem já estudou a velocidade de reação vai entender melhor também. Aqui, no caso, a concentração do substrato, que é nada mais nada menos que um reagente, né? Vai influenciar na velocidade de reação. Então, no caso aqui, as enzimas, elas têm um ponto de saturação. O que isso significa? Vai chegar num momento, numa determinada concentração, que as enzimas não vão conseguir atuar mais, porque no caso elas já vão estar o quê? Saturadas, elas já vão estar todas ligadas a um substrato. Então, a gente tem um máximo de concentração ali, onde essas enzimas elas podem atuar. Beleza? Então, usei um exemplo aqui que o ponto de saturação ali está por volta de 25 miligramas por mililitro, um microlitro ali, beleza? Então, aí a velocidade vai aumentando, é proporcional à concentração, né? Então, aumenta a concentração, aumenta a velocidade, só que a gente vai ter um ponto máximo ali. E, por último, a gente vai ter a ação dos inibidores. Os inibidores, como o próprio nome diz, eles vão inibir a ação de uma enzima. Então, eles vão diminuir a velocidade de reação aí na qual a enzima está participando. A gente tem dois tipos de inibidores. A gente tem os inibidores que atuam, né, que operam de forma competitiva e aqueles que vão atuar de forma não competitiva. Na imagem ali, a gente tem a primeira parte ali, a letra A. A gente tem o inibidor que age de forma competitiva, que é aquele que tem afinidade pelo sítio ativo aonde o substrato se liga. Então, ele tem mais afinidade pelo sítio do que o próprio substrato. Então, ele liga no sítio e impede que o substrato se ligue ali. Já o inibidor não competitivo, ele não se liga ao sítio aonde o substrato se ligaria, mas ele se liga em outra região da enzima e muda a conformação espacial dessa enzima, impedindo a entrada do substrato no sítio, porque o sítio, a forma do sítio foi modificada. Beleza? Então, os inibidores têm esses dois tipos de ação. Gostou da aula e quer aprender mais? Venha fazer com a gente o curso super intensivo Enem de Biologia e Química, onde vamos abordar os principais conteúdos dessas duas disciplinas. O link está aqui na descrição do vídeo.